A Deus não se honra sem bens e sem esforço pessoal. Essa é uma reflexão sobre dízimos e ofertas. Antes de seguirmos, deixe-nos te dizer o porquê esse assunto é tão importante para nós. Como missionários pioneiros, nós precisamos discipular todas as pessoas que a gente evangeliza e ganha para Jesus. E dízimos e ofertas são dois dos primeiros e mais básicos temas em nosso discipulado cristão. Você vai entender por quê. Quem é Jesus? Perdão, o plano de Deus para o homem, história da igreja, evangelização, missões, liderança cristã. Juntos com esses, dízimos e ofertas são dois dos temas mais básicos da vida cristã. E esses dois são quem dá sentido a muitos outros anteriores e posteriores no processo de discipulado cristão. Por que temos tanta urgência em ensinar e por que damos tanta importância no ensino do tema dízimos e ofertas para os novos convertidos? Na verdade, não só os novos convertidos, mas também as crianças e jovens. Me lembro de um domingo, anos atrás, depois do culto da noite, depois de um dia inteiro na igreja, isso no interior do Nordeste do Brasil, onde pastoreávamos, cansado, porque nós éramos alguns dos primeiros a chegar e dos últimos a sair. A caminho do estacionamento, Rosana e as crianças já dentro do carro me esperando para a gente ir embora. 4 jovens da igreja me abordaram com a seguinte questão: pastor, estamos conversando aqui e decidimos que se o Senhor nos convencesse de que o dízimo é uma lei importante no Novo Testamento, nós passaríamos a dar o dízimo. Rindo, eu perguntei a eles se queriam ser dizimistas. E eles me responderam que não. Então eu disse a eles: quase nada do que eu disser vai mudar a opinião de vocês se a predisposição de vocês é de não serem dizimistas. Me despedi e segui meu caminho. Mas eles vieram no caminho junto comigo e um deles disse: mas pastor, se o senhor pelo menos nos provar que o dízimo é uma lei válida no Novo Testamento, então nós passaremos a ser dizimistas. Daí eu perguntei a mesma coisa: vocês querem ser dizimistas? Eles se entreolharam um pouco e o mais insistente dos 4, com um riso de canto de boca, respondeu: sim, queremos. Então vocês não precisam que eu prove nada para vocês. Além disso, no início do Novo Testamento, os novos crentes não estavam preocupados apenas com 10%. Eles estavam depositando 100% dos seus bens aos pés dos apóstolos, para que eles pudessem repartir com quem não tinha e também pudessem continuar pregando o evangelho por todo o mundo conhecido da época. O dízimo é uma ordem antiga de Deus e ele sempre teve grandes motivações e mais significações do que podemos supor. Por exemplo, a maior parte da Bíblia foi composta na língua hebraica. E assim como nos algarismos romanos, no hebraico, letras também servem como números. E há muita simbologia em cada número na Bíblia. A primeira letra do alfabeto hebraico, Aleph, é também o número 1. A segunda letra, Bet, é o número 2, Gimel, 3 e assim por diante. Cada número tem um significado próprio de acordo com o contexto em que se apresenta. Assim, o número 1 pode significar único na Bíblia. O número 2, homem, fraqueza, humanidade. O número 3, força, é o número mais forte da Bíblia, poder. O número 4, terra. O número 5, 1 mais 4, o único na terra. O número 6 é o número do homem. O número 7, perfeito, acabado, completado, magnífico, excelente. Agora observe esses 2 números que vamos falar, porque o vídeo é sobre dízimo. Talvez um dia façamos um vídeo sobre os números da Bíblia e seus contextos. Mas observe os números 10 e 12. Esses 2 números dizem a mesma coisa sobre pessoas diferentes. O número 12 pode significar, entre outras coisas, liderança, governo e autoridade de Deus. E o número 10, liderança, governo, autoridade humana. Daí então 10%. Quando uma pessoa é dizimista, as mensagens que ela envia ao mundo espiritual, pelo simples fato dela ser dizimista, são: a minha liderança sobre mim, eu entrego a Deus. Eu não mando em mim. Deus manda em mim. Deus é Senhor e dono de minha vida e de tudo que eu tenho. Quando uma pessoa não é dizimista, as mensagens espirituais são:
eu mando em mim, eu sou o dono do meu próprio nariz, eu sou o Senhor de minha vida e de tudo que é meu. É pecado não dar o dízimo? Outras perguntas que eu também faria no teu lugar seriam: é inteligente não dar o dízimo? É sábio não dar o dízimo? É seguro não dar o dízimo? É honesto não dar o dízimo? As pessoas que não temem ao Senhor, elas não dão o dízimo e elas não se sentem mal por isso. Mas se você é cristão e não se sente mal em não dar o dízimo, sabendo que as mensagens espirituais que você envia são: eu mando em mim, eu sou dono do meu próprio nariz, eu sou senhor da minha vida e de tudo o que é meu, repense a maneira que você tem de ver a vida e de ver a Deus. Porque pensando assim, é muito provável que você não o veja. Sim, não dar o dízimo é pecado, porque é desobediência. Aliás, se o dízimo é uma lei, como a gente vê na Bíblia, não cumprir essa lei, quebrar essa lei, é transgredir. Transgredir uma lei sem se importar com essa transgressão, agora me parece iniquidade. Agora você entende por que somos tão preocupados em ensinar sobre dízimos logo nos primeiros momentos do novo convertido? Imagina você que ensinar aos novos convertidos e a crianças é muito menos difícil do que ensinar a alguns crentes antigos. Talvez porque esses crentes antigos, na verdade, apesar de serem antigos, nunca experimentaram um novo nascimento. Por que ensinar sobre dízimos e ofertas desde a chegada do novo convertido? Primeiro, porque é mais fácil ensinar desde cedo. Segundo, por causa da relevância e grande importância disso em todas as áreas da vida de um cristão. E terceiro, porque toda a ordem de Deus tem objetivos importantes e um dos objetivos dessa ordem é sustentar o plano dele no mundo. Em Números 18, e resumidamente no versículo 21 do capítulo 18, Deus deixa claro sua ordem a Arão para que ele, seus filhos e suas filhas cuidassem do santuário e dos deveres sagrados sacerdotais, e deveriam comer das ofertas, dos sacrifícios e das primícias trazidas ao Senhor, assim também os auxiliares levitas. E em dado momento, Deus diz que isso deveria ser para sempre. E não apenas isso, em uma cerimônia específica, os homens deveriam comer, simbolizando assim o próprio Deus usufruindo, literalmente comendo das ofertas. Haviam 12 tribos em Israel. 11 tinham a bênção de Deus para produzir. E uma, que era a tribo de Levi, deveria servir nos serviços do santuário e nos serviços sagrados e viver dos dízimos e das ofertas ao Senhor. Essa era a ordem de Deus. Agora vamos fazer umas contas. Os da casa de Arão deveriam comer do que fosse oferecido ao Senhor. Eles comiam bem ou comiam mal? Bem, porque era simplesmente proibido animais imperfeitos para o sacrifício. 11 tribos davam o dízimo, que é 10%. 10% vezes 11 são 110%. E isso era o que era dado à tribo de Levi como parte deles. A tribo de Levi passava mal por não ter o direito de produzir bens e serviços como as outras tribos? Não. Deus recompensava mal a eles pelo trabalho sacerdotal deles? Claro que não. O plano de Deus é justo ou injusto? Em Malaquias 3,8 vemos que as pessoas é que foram injustas roubando de Levi quando não acharam a conta de Deus justa e se negaram a cumprir a ordem dele. Mas Deus diz que o roubado foi ele, tomando as dores de Levi. Deus nunca é injusto. Ele mesmo, em Malaquias 3,10, mandou que os justos nos dízimos e nas ofertas fizessem prova dele nessas coisas para vivenciarem ele abrindo os céus e derramando bênçãos mais do que abundantes. Isso seria o mesmo que dizer que eles teriam mais do que os 90% poderiam lhes dar e mais do que riquezas e bens materiais se fossem obedientes. Deus não muda.
ele segue abençoando sua própria obra no mundo através da igreja, segue mantendo sua igreja através dos dízimos e ofertas do seu povo e segue abençoando o mundo através da igreja mantida por ele. A Deus não se honra sem bens e sem esforço pessoal. Hoje, quando a gente diz vamos cultuar a Deus, a primeira e talvez a única ideia que se tenha é de um tempo de cânticos, uma mensagem bíblica, abraçar pessoas, etc. Isso não está errado, mas no Antigo Testamento, quando se dizia vamos cultuar a Deus, a ideia clara era vamos levar a Deus alguma coisa que nos custe alguma coisa. Em Malaquias 3:8 lemos: no que tens me roubado? Nos dízimos e nas ofertas. A oferta é tão importante quanto o dízimo. A única diferença é que não há um preço estabelecido por Deus para a oferta. Na oferta, Deus te permite ser generoso. Não é possível exercer generosidade no dízimo. Na oferta, sim. Exercemos obediência e humildade no dízimo e na oferta, amor e generosidade. Quem deve ser dizimista? Todos os que têm consciência de que pertencem a Deus, todos os que são comprometidos com Ele e que querem dizer isso ao mundo espiritual, devem ser dizimistas. Onde dar o teu dízimo? No próprio livro de Malaquias, no capítulo 3, versículo 10, na maioria das Bíblias em português, porque em outros idiomas não está escrito exatamente assim, a gente lê o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Havia no templo recâmaras, lugares próprios para serem depositados os dízimos e as ofertas, que seriam distribuídas pelos sacerdotes e suas famílias e para as famílias levíticas. O templo a que se refere o texto sagrado não existe mais, como também não existe a casa do tesouro. Mas acreditar que já que a referida casa do tesouro não existe mais, e por isso não precisamos mais dar, entregar, pagar ou ofertar o dízimo, ou que ele não é mais obrigatório porque a gente vive o Novo Testamento e não mais o Antigo Testamento, seria o mesmo que dizer que não devemos mais adorar a Deus porque o templo a que se refere o texto também não existe mais. Isso é heresia e desculpas insanas e que falam mal do caráter de Deus e da sua palavra. Não ser dizimista é heresia e insanidade, porque isso é como falar mal do caráter de Deus e de sua palavra. Nós temos consciência de que possivelmente nesta parte do vídeo tenhamos perdido você, mas assista até o final. Acredite, por falar coisas assim, já perdemos amigos importantes para nós. Mesmo assim, a gente tem sempre a impressão de que tudo o que a gente fala precisa ser dito e ouvido, ainda que isso nos custe caro. E pode acreditar, já nos custou muito mais caro do que você talvez possa imaginar. Mas estamos certos de que o Senhor é glorificado e de que muitas outras pessoas são abençoadas e é isso que importa. Cada palavra do que pregamos, seja na igreja, nas redes sociais, ou em nossos aconselhamentos, ou até mesmo em conversas, já foi revisado por pessoas maiores que nós. Entenda que você e a sua casa serão muito abençoados se você quiser, à luz do Espírito de Deus, entender, aceitar e viver as verdades bíblicas. Agora, onde dá o dízimo? Nem a instituição igreja, nem os crentes reunidos onde estiverem se converteram na casa do tesouro mencionada em Malaquias 3:10. Mesmo assim, o mais conveniente é que você dê o teu dízimo na tua própria igreja. Se você não é membro de nenhuma igreja, você só não pode desfrutar você mesmo do teu próprio dízimo. Você pode entregá-lo a uma igreja, ou ofertá-lo a um pobre necessitado, ou a uma pessoa séria, comprometida em ajudar os pobres, ou uma organização que cuida de pessoas. Você pode fazer todas essas coisas em obediência a Deus. A única coisa que você não pode fazer é apossar-se você mesmo do teu dízimo, porque ele deve ser dedicado ao Senhor. Se você não frequenta nenhuma igreja, mas quer entregar o teu dízimo em uma igreja, evite dar a outra pessoa que leve por você, como é de costume de alguns. Mas leve você mesmo e durante o culto, dedique o teu dízimo e a tua oferta a Deus. Nós conhecemos pessoas que entregavam seus dízimos nas igrejas que iam de vez em quando, antes mesmo de serem convertidas a Cristo. E, inclusive, dar o dízimo foi o que ajudou elas no processo de conversão delas. Não é difícil entender isso. O próprio Jesus afirmou em Mateus 6:21 que onde estivesse o teu tesouro, aí estaria também o teu coração.
Se você quer o teu coração em Deus, seu tesouro precisa estar nele. O apóstolo Paulo, em Gálatas 6,6, disse: faça participante dos teus bens aquele que tem te instruído na fé. E seguindo esse ensinamento do apóstolo, se você é membro ou congregado de uma igreja que alimenta você e sua família na fé, no amor a Deus, na visão de vida que você precisa, é ali que você precisa entregar o teu dízimo. E o contrário do que alguns pensam e pregam, se você é cristão, é uma obrigação para você ser dizimista, como também é obrigação para você honrar a Deus com tudo que você tem e com tudo que você é. Na igreja e denominação em que fui batizado, recebi um certificado de batismo, em que no verso dizia o seguinte: comprometo-me a dar o dízimo nesta congregação. Assim, seguindo a ordem de Deus, eu sou dizimista. E segundo a orientação do apóstolo Paulo, eu estava sendo justo em ser dizimista naquele grupo que me instruiu na fé, que me batizou e que me aceitou, que me recebeu naqueles dias como um membro. Um dia, um irmão na igreja me fez o seguinte questionamento: porque todos os pastores pregam que quem não dá o dízimo terá tudo o que é seu comido pelo devorador. Eu não sou dizimista e tenho bastante dinheiro e bens e muitas coisas caras, e nenhum devorador comeu nada do que é meu. Eu respondi a ele que quem diz isso é Deus e não os pastores. Isso está escrito em Malaquias 3,11. Agora, esse é o único evento, segundo está escrito em Malaquias capítulo 3, verso 10, que Deus diz: façam prova de mim, para que vocês vejam se não sou eu quem vou abrir os céus e derramar sobre vocês abundância tão grande que vocês não serão capazes de terem vasilhas para acolher tudo que vou derramar sobre vocês. Mas não se engane, eu disse a ele, não é só Deus quem dá coisas para as pessoas. A você, como crente, servo de Cristo, deveria interessar apenas pela abundância que viesse do céu e não de qualquer outra pessoa ou de qualquer outro lugar. Entenda que o devorador paga caro, ele paga bem pelos corações que ele compra. Cuide para que esse não seja o teu caso. O dízimo, sobretudo, é questão de obediência a Deus, de reconhecimento de quem Ele é. O dízimo fala também de quem você é e de quem Deus é para você em teu coração. O dízimo é expressão de gratidão. O dízimo é revelação do teu caráter. Dízimos não se trata apenas de dinheiro e de bens materiais. A Deus não se honra sem bens e sem esforço pessoal. Quando dizemos vamos cultuar a Deus, devemos ter em mente que cultuar a Ele é mais do que cantar canções, ouvir pregações ou ir às programações da igreja reunida. Cultuar a Deus é, sobretudo, dedicar a Ele as nossas vidas, tudo que temos e tudo que somos. Existem pessoas que dão entre aspas, suas vidas a Deus, mas não dão seu dinheiro. Essa pode ser uma evidência de falta de confiança, falta de fé e falta de amor a Ele. Pode ser também evidência de que essas pessoas têm o seu dinheiro como maior do que suas próprias vidas. Como também existem pessoas que de maneira legalista são dizimistas, mas não são ofertantes, esquecendo-se de que em Malaquias 3,8 o próprio Deus afirma que são ladrões os que não dão os dízimos e as ofertas. No mesmo texto, Deus disse que ele estava sendo roubado nos dízimos e nas ofertas. Ou seja, para Deus, não dar ofertas é o mesmo que não dar o dízimo. E é tão sério quanto não dar o dízimo. Há pessoas que dão o dízimo e o fazem como se tivesse feito tudo na vida. E ainda cobram direitos por isso, como se os dízimos fossem uma moeda de compra. O fato é que se acharmos que temos o direito de cobrar alguma coisa a alguém por sermos dizimistas, que se cobre a Deus, porque foi Ele quem nos ordenou a dar os dízimos e as ofertas. E foi Ele quem disse que fizéssemos prova dele. Foi Ele quem disse que abriria o céu sobre os dizimistas e os ofertantes. Para aqueles que acreditam que o dízimo é uma questão de lei e que a oferta é uma questão de graça, perceba que em Malaquias 3,8 ambos aparecem como lei, com a diferença que o dízimo está estabelecido em 10% e a oferta não tem um valor designado, a princípio, mais ou menos isso. E para os que pensam que o dízimo é importante e a oferta não, duas perguntas mais para refletir. Jesus foi um dízimo ou uma oferta de Deus? Outra pergunta. Se 10% do teu dinheiro pertence a Deus, a quem pertence os outros 90%? 10%
é o teu dízimo estabelecido por Ele. 90% Ele deixa você administrar e completar a mensagem ao mundo sobre quem é você e sobre quem é Ele na tua vida. Se você pertence a Deus, tudo que você tem pertence a Ele também. E a Ele não se honra sem bens e sem esforço pessoal.